Queridos irmãos e irmãs, como está o nosso congresso online? Como ele está chegando aí na sua casa? Esperamos que esteja cheio de graça, cheio de bênçãos, porque essa graça quer chegar até você. Meu amado, minha irmã, meus irmãos, seja quais forem as tribulações, seja quais forem as dificuldades, Deus nos reuniu neste fim de semana pela força da oração, pelo poder da oração, as bases, as estruturas daquilo que não está nos fazendo bem estremeçam. Você quer que essas bases ruins, essas coisas ruins que estejam acontecendo na sua vida, caiam por terra agora? Faz o seguinte, fica de pé agora, meu irmão, minha irmã, afaste do sofá aí, onde você esteja. Se você estiver deitado agora, fica de pé, levanta, ergue tuas mãos assim, ó, as duas mãos, e proclama agora a alegria de Deus, a esperança de Deus e a força de Deus na sua vida, na sua casa, através da oração, através do poder da oração. Este lugar vai tremer, este lugar vai tremer, vai tremer. Este lugar vai tremer, vai tremer.
Nós te louvamos, Senhor, com a palavra que é anunciada através deste congresso. Nós te louvamos, Senhor, por todos os grupos de oração que estão reunidos para orar, que estão reunidos para louvar. Cada irmão, cada irmã, cada ministério que se reúne e que está vivenciando a graça desse congresso. É o nosso Deus que tudo realiza pela força da oração. E nós te louvamos, Senhor, nós te bendizemos. Nós te louvamos com a palavra que agora nos auxilia nesse momento de louvor. Ó Senhor, nosso Deus, como é glorioso o vosso nome em toda a terra. Vossa majestade se estende triunfante por cima de todos os céus. Assim nos diz o Salmos 8, versículo 2. Sim, Senhor, o teu nome é santo, o teu nome é grande, o teu nome é poderoso, o teu nome está acima de todo nome, Jesus. O teu nome está acima, Senhor Jesus, dos céus. O Senhor está acima, Senhor, da nossa pequenez. O Senhor é grande, o Senhor é majestoso, o Senhor é digno de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. Nós reconhecemos, Senhor, que sem ti nós não somos nada. Nós te bendizemos, Senhor, pelos teus feitos, pelas tuas maravilhas, pelas tuas bênçãos, providências, pelo seu amor que se derrama, Jesus. Bendito seja, Senhor, teu santo nome. Obrigada pelo dom da vida. Obrigada, Senhor, pela família que o Senhor nos deu. Obrigada, Senhor Jesus, por todas as dificuldades que o Senhor nos permite passar, mas que o Senhor está sempre ao nosso lado. Obrigada, Senhor, pelos nossos grupos de oração, pelo cenário que acontece, Senhor, toda vez que nos reunimos no teu santo nome para clamar o teu Espírito Santo. Louvado seja, Senhor Jesus, por todas as graças que o Senhor derrama, Senhor, semanalmente, diariamente, Senhor, mesmo sem merecer. O Senhor está sempre conosco. O Senhor é bom em todo o tempo. O Senhor está aqui neste momento, Senhor, visitando a cada um por meio deste louvor. Por isso, meu irmão e irmã, louve ao Senhor. Bendiga ao Senhor. Reconheça a força do Senhor, a proteção dele, que está aqui, está contigo, com a tua casa, com a tua família. No meio do louvor, o Senhor habita, e aquilo que é mal vai se afugentando. Por isso nós reconhecemos, Senhor, a tua grandeza nas nossas vidas. Nós te bendizemos, ó Pai de amor, pela sua misericórdia. Obrigada, meu Pai. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Mãe Santíssima. Obrigada, Senhor Jesus, porque a vossa majestade se estende acima dos céus, assim como diz esse salmo. Como é glorioso, Senhor, o vosso nome em toda a terra. Como é glorioso, Senhor, o vosso nome neste congresso diocesano. Como é glorioso, Senhor, o vosso nome na nossa diocese, nos nossos grupos de oração. Como é glorioso, Senhor Jesus, a tua presença, Senhor. Quando nos faltam palavras, quando nós não conseguimos mais orar, nós te pedimos, Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde, Espírito Santo, orar em nós. O Espírito Santo coloca agora no meu coração muitas pessoas se sentindo fracas na oração. Muitas pessoas têm nos criado na oração, arrefecido na oração, desanimado na oração. E outro dia eu ouvi uma pregação que dizia assim: a melhor oração que nós fazemos é pedir ao Espírito Santo que nos ajude a orar. A melhor oração é pedir: vinde, Espírito Santo, vinde, Espírito Santo, vinde orar em mim, Espírito Santo, vinde louvar através de mim, vinde cantar, vinde, Espírito Santo, peça, irmão, peça, vinde, Espírito Santo, vinde,
está em nossos corações. Muitas vezes nós nos distanciamos do Senhor, mas Ele sempre está presente conosco, cuidando de nós, nos dando força, nos orientando em cada instante e nos aproximando da presença dEle. Meus queridos e amados irmãos e irmãs da Diocese de Bom Jesus, no estado do Piauí, que alegria meu coração quer expressar para vocês pela oportunidade de participar com vocês desse congresso diocesano. É uma alegria muito grande mesmo, amados irmãos, mesmo que de maneira virtual, mesmo que você esteja aí na sua casa, eu esteja aqui na minha casa, é uma alegria participar desse congresso diocesano. Quero enviar desde já um abraço muito fraterno para cada um de vocês, irmãos, irmãs, diversos, aqueles que já participam dos grupos de oração, aqueles que ainda não participam. Eu acredito muito que Deus sempre tem uma graça toda especial para esses momentos de congresso, mesmo que virtualmente. Então, eu desde já quero expressar essa alegria, o meu agradecimento ao convite por participar com vocês desse momento de congresso. Meu nome é Leandro Rabelo, para os irmãos que ainda não me conhecem. Eu faço parte do grupo de oração Mater Domini, na cidade de Aperibé, Diocese de Campos, interior do estado do Rio de Janeiro. E nesse tempo eu sirvo ao Senhor na coordenação nacional do Ministério de Pregação da RCC do Brasil. É uma alegria, irmãos, imensa participar com vocês do estado do Piauí, da Diocese de Bom Jesus, desse congresso diocesano. Amados irmãos, antes de nós começarmos o tema dessa pregação, eu queria convidar você a mais uma vez nós fecharmos os nossos olhos e clamarmos juntos: vem Espírito Santo sobre cada um de nós. Vem Espírito Santo sobre as nossas vidas. Fazei, Espírito Santo, com que essa palavra ela se encarne dentro de nós, que ela entre na nossa vida e ela mude a nossa mente, que ela mude, que ela transforme, como nós temos orado tantas vezes em Romanos 12:2, que é a palavra do ano, que essa palavra, Senhor, transforme a nossa mente para que nós possamos fazer a Tua vontade. Vem, Espírito Santo, que essa palavra nos renove. Vem, Espírito Santo, que essa palavra nos transforme. Vem, Espírito Santo, nós nos abrimos à Tua graça, porque queremos ser cheios de Ti neste congresso, nesse momento em que nós estamos, mesmo que virtualmente, reunidos como família carismática dessa tão importante, tão bonita diocese. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, o tema da nossa pregação está, como eu citei na oração, também no capítulo 12 da Carta aos Romanos, só que não no versículo 2, e sim no versículo 12, que diz assim: sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Que passagem linda, né? Como essa passagem já cai no nosso coração queimando.
Como essa passagem já fala profundamente a cada um de nós. Eu quero ler novamente. Romanos 12, 12. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Amados irmãos e irmãs, nós estamos vivendo esse ano de 2020 na Renovação Carismática do Brasil, essa graça, essa palavra de Romanos 12, 2. E o Senhor quis que o tema dessa pregação, o Senhor quis trazer como palavra para essa pregação, uma palavra que está nesse mesmo contexto de Romanos 12. Veja, irmãos, essa passagem, ela se coloca na mesma contextualização daquilo que nós estamos refletindo de Romanos 12, 2, que é a palavra do ano, transformai-vos pela renovação da vossa mente, do vosso espírito. Alguns versículos depois, o apóstolo Paulo continua falando ao povo de Roma. É muito importante que nós nos lembremos que quando Paulo escreve aos romanos, ele ainda não tinha ido até lá, até aquela comunidade. Ele está preparando a ida dele para uma visita, está preparando a sua ida para conhecer Roma e a comunidade dos cristãos em Roma. E Paulo, então, escreve a carta aos Romanos, é uma carta muito bonita, que eu recomendo a você, sobretudo nesse ano, a não deixar de lê-la inteira. Mas Paulo, nesse trecho, a partir do capítulo 12, Paulo vai levando para o povo de Roma uma série de orientações de como viver bem. Uma série de sugestões, uma série de exortações, uma série de conselhos, de normas para a vida cristã. Modos como Paulo quer apontar para o povo romano que seria bom se assim eles vivessem. É como se fosse Paulo listando para eles, fazendo para eles uma lista de como eles devem conduzir as suas vidas. Como deve ser a conduta de um bom cristão. E é sobre uma dessas orientações, dessas dicas, dessas exortações de Paulo é que nós queremos refletir nessa pregação, o versículo 12. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. O texto sagrado, sobretudo no capítulo 12, como eu disse, Paulo traz uma espécie de programa tão atual como se tivesse sido escrito hoje. Essas orientações, essas exortações, esse programa de conduta de vida cristã que Paulo traz no capítulo 12, parece que Paulo está escrevendo para nós, para os dias de hoje. Se você pegar todo o capítulo 12 e lê-lo tudo aquilo que Paulo vai indicando como procedimentos para a nossa vida, você vai olhar e vai pensar assim, nossa, parece que Paulo está escrevendo em 2020. Parece que ele conhece os nossos problemas. Parece que ele conhece as nossas dificuldades. Parece que ele sabe até que nós estamos passando por esse momento de pandemia. Esse apóstolo Paulo não é fácil. Mas é porque Paulo é um homem que escreve sob a unção do Espírito. E a palavra de Deus, ela é eterna. A palavra de Deus, como nos ensina, ela mesma, a palavra de Deus é viva, a palavra de Deus é eficaz. Aquilo que ela disse lá aos primeiros cristãos, ela continua dizendo para cada um de nós, os cristãos desses tempos. Então, Paulo traz como se fosse um programa de vida, de regras, de conduta cristã, tão atual, tanto para aquela época quanto para hoje. Mas veja que em todo o capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele não está preocupado em dar mandamentos. Nenhuma dessas exortações, nenhuma dessas orientações, elas têm um tom de mandamento. Mas elas têm um tom de instrução, de conselho, de exortação. São conselhos para encontrar a vontade de Deus. Veja, Romanos 12, 2 diz assim, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso espírito, para quê? Para que possais discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, o que é perfeito, o que lhe agrada.
E Paulo vai continuar falando no capítulo 12 tudo o que nós precisamos fazer para fazer a vontade de Deus, para encontrar a vontade de Deus. E de modo particular, nesse versículo 12, nós encontramos Paulo nos fazendo 3 chamados. Vamos ler de novo o versículo 12? Ele diz assim: sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Vamos repetir? Ele nos pede 3 coisas. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. São 3 chamados. E esses 3 chamados, eles nos mostram atitude e momento. Ele mostra o momento e qual deve ser a nossa atitude em momentos como esse que ele cita. Ele cita, por exemplo, vamos voltar lá no versículo, ele cita o momento da esperança, ele cita o momento da tribulação e ele cita o momento da oração. 3 momentos distintos. A esperança, viver um momento de esperança, viver um momento de tribulação e viver um momento de oração. Veja que ele nos mostra o que, como nós devemos ser e quando nós devemos ser. E a gente vai rapidinho aqui meditar sobre cada uma dessas 3 atitudes que nós precisamos ter mediante cada um desses 3 momentos. O primeiro, ser alegre na esperança. Irmãos, o que é alegria? Será que alegria é ausência de problemas? Será que ser alegre é não ter problema nenhum? Aliás, eu faria ainda uma outra pergunta. Será que existem pessoas que não têm problema nenhum? Será que a ausência de problemas está ligado a questões financeiras? Está ligado à ausência de dificuldades? Claro que não. Todos nós temos momentos difíceis. Sejamos nós que não temos tantas condições financeiras assim, sejam aqueles que têm muito dinheiro, sejam aqueles que têm muitos problemas ou aqueles que têm aparentemente poucos problemas, não importa. Alegria é um fruto do Espírito. E como fruto do Espírito, nós devemos cultivá-la. Quantas e quantas passagens da Bíblia nos chama a ser alegres. Alegrai-vos no Senhor, repito, alegrai-vos. Alegria é um convite a mim e a você. E talvez você esteja pensando assim, mas como eu vou ser alegre se a minha vida só tem dificuldade? Como eu vou ser alegre se eu tenho tantos problemas, tantas dores, tantas enfermidades? Aí está a graça do Espírito. Aí está a alegria como fruto do Espírito. Se a alegria é fruto do Espírito, ela não pode ser fruto das nossas vivências. Ela não pode ser fruto daquilo que eu vivo, daquilo que eu sinto, dos problemas que eu tenho, mas sim deve ser um fruto gerado pelo Espírito Santo dentro de mim. Eu que me coloco, que sou a partir do meu batismo, um templo do Espírito Santo. Então, amados irmãos, sede alegres na esperança é para que nós nos lembremos que a alegria é um fruto do Espírito. Como nos ensina, por exemplo, Isaías, no capítulo 40, no versículo 31, os que esperam no Senhor revigoram as suas forças. Então nós devemos ser alegres em que momento? Na esperança. Leandro, será que esperança é um momento só que nós vivemos? Será que esperança não seria um momento que nós vivemos sempre? Deveríamos. Deveríamos sempre viver na esperança. Porque a esperança não engana. A própria palavra de Deus nos ensina isso. E como diz o ditado popular, a esperança é a última que morre. A esperança não deve ser abandonada por nós. Por mais difíceis que estejam as coisas na nossa vida, por maiores que sejam as nossas dificuldades, nunca percamos a esperança. Por isso o apóstolo está nos chamando, sejam alegres no esperar. Sejam alegres na esperança.
na esperança do bem. Qual é a esperança que nós temos? A esperança que nós temos é de que as coisas um dia sejam melhores do que estão agora. A esperança que temos é a cura de uma enfermidade. A esperança que temos é de que aquela pessoa por quem a gente tanto ora, um dia ela alcance a graça pela qual nós oramos. A esperança que temos é que o mundo seja melhor, que as pessoas se amem, que as pessoas se perdoem. São tantas as nossas esperanças, mas o apóstolo Paulo está nos chamando: sejam alegres na esperança. É como se ele dissesse para nós assim: enquanto vocês esperam pela vinda do bem desejado, sejam alegres. Demonstrem essa alegria, que as pessoas vejam em você que você é sempre feliz, sempre alegre. Eu tenho certeza que você conhece alguém que está sempre alegre. Independente de ter problema, de não ter problema, você passa por aquela pessoa e aquela pessoa está sempre alegre. Não estou dizendo que ela está sempre sorrindo, porque muitas vezes na alegria a gente não consegue só sorrir. A vivência da alegria, ela muitas vezes não pode estar vinculada só com o ato de ficar sorrindo e gargalhando, mas é uma alegria interior, é uma alegria do espírito. E talvez você olhe para a pessoa e mesmo que ela não sorria, a pessoa expressa com o seu semblante essa alegria que é fruto do espírito. Outra coisa que Paulo nos chama, a segunda coisa, sermos pacientes na tribulação. Ah, amados irmãos, como isso é difícil. Paciente. O que é paciência? Paciência é suportar. Paciência é a capacidade de saber esperar, mantendo a calma, sem irritação, resignação. É tudo contrário à mentalidade desse mundo que nós estamos vivendo. O mundo que nós vivemos hoje é um mundo de muita imediatez. As coisas precisam acontecer agora, porque eu quero agora, porque tem que ser assim, porque tem que ser com essa agilidade. E nós sabemos que não é assim. Nós sabemos que Deus tem um tempo para cada coisa, como nos ensina o livro do Eclesiastes, no capítulo 3. Existe um tempo para cada coisa. E para cada uma dessas coisas, para que essas coisas aconteçam, é preciso saber esperar, suportar as ansiedades, suportar as demoras de Deus. Eclesiástico, capítulo 2. Sofre, espera, suporta as demoras de Deus, porque é pelo fogo que o ouro e a prata são provados, são testados. Amados irmãos, manter a calma, resignação. Diante de que momento? Na tribulação. E o que é a tribulação? Tribulação é sinônimo de angústia, sinônimo de dificuldade, sinônimo de tempestades, momentos difíceis, momentos esses que deixa eu dar uma notícia para você. Talvez você ache que você tem muitas tribulações. Talvez você ache que só você tem problemas. Então deixa eu dar uma notícia para você. Eu também tenho. Todas as pessoas têm. Todos passamos por momentos de tribulação. Talvez nós achamos que a nossa tribulação é maior do que a do outro. Talvez nós achamos que a nossa vida tem mais problema do que a dos outros. Mas todos têm tribulações. Todos. Todos. É humano, tem tribulação. Mas o apóstolo Paulo está nos ensinando a olhar para a tribulação de um jeito que muitos não olham. Paulo está nos ensinando a sermos pacientes na tribulação. Ou seja, espera que ela vai passar. Tenha paciência, calma, ela vai passar. Tudo passa. Santa Teresa nos ensina isso. Tudo passa. Só Deus fica. Só Deus basta. Sofrimentos da vida, sofrimentos do dia a dia, todos temos. Mas fiquemos atentos a isso a qual o apóstolo Paulo nos chama: ser paciente na tribulação. E a terceira e última coisa que esse versículo nos chama, que esse versículo nos aponta: sermos perseverantes na oração. Amados irmãos, como seria maravilhoso se todos nós, se eu e você, fôssemos sempre
perseverantes na oração. Quantas vezes nós desistimos de orar? Quantas vezes nós nos cansamos de orar? Nós achamos assim, já orei tanto e nada acontece. Ou então a gente pensa assim, eu vou parar de orar porque não está adiantando nada. O apóstolo está nos chamando, sede perseverantes na oração. E aqui quando se fala de oração, nós podemos olhar para a oração com as suas diversas características. A oração que pode ser rezar. Rezar significando repetir palavras, seja de um terço, de uma novena, de uma devoção que nós temos. Ou rezar, orar no sentido de desejar, de dizer, de gritar, de suspirar, de chorar, de derramar cada lágrima, de derramar a alma. Queridos irmãos, Deus não é surdo a nenhuma lágrima que cai. Deus não é surdo a nenhuma oração que é feita. Até a nossa lágrima que cai quando a gente não consegue orar. E não conseguindo orar, às vezes a gente só tem força para chorar. Até essa lágrima que cai, ela é uma oração para Deus. Ele a escuta. Eu me lembro da passagem do livro de Samuel, que fala de sua mãe, de Ana. Ana orava tão entregue a Deus, que disseram assim, essa mulher está bêbada. E ela foi julgada ébria, bêbada, embriagada. De tão entregue à oração ela estava. E Ana disse, eu não estou ébria, não estou embriagada, mas eu derramo a minha alma na presença do Senhor. Que coisa linda. Que sinônimo, que conceito bonito de oração. Derramar a sua alma na presença do Senhor. Como o Senhor olha para a nossa oração, quando ela provém do nosso coração, quando ela grita as nossas dores, quando ela fala tudo aquilo que nós estamos sentindo, quando nós não estamos preocupados nem um pouco em falar palavras bonitas, em falar palavras lindas que vão deixar as pessoas encantadas. Oh, como ele sabe orar bonito, que palavreado bonito. Não. Quando há sinceridade, quando nós gritamos, quando nós desabafamos, quando nós abrimos o nosso coração, nós rasgamos o nosso coração e nós falamos para o Senhor naquela oração pessoal de muita intimidade, tudo que nós estamos sentindo, tudo que nós estamos sofrendo. O apóstolo nos chama, sejam perseverantes na oração. Como é bom, irmãos, encontrar com as pessoas que acabaram de ter um encontro com Jesus. Talvez você esteja passando por esse momento. Eu passei há muitos anos atrás da minha vida. Aquela primeira trombada, sabe? Quando você se encontra com Jesus e a gente dá aquela trombada, a gente confronta a nossa vida com Jesus e a gente o encontra e a gente logo deseja começar a mudar de vida. Imagina também, eu queria fazer uma comparação aqui que é muito simples, muito simplória, mas que vai ajudar você a entender bem. Quando você encontra com aquela pessoa e você se apaixona por aquela pessoa. O homem quando encontra a sua amada, a mulher quando encontra o seu amado. O encontro com aquela pessoa, aquela paquera, aquela pessoa que você ama. E dali talvez vai iniciar um namoro, vai iniciar uma paixão. E aquele início, talvez você se lembre aí de alguma vez que você já tenha ficado apaixonado, ou talvez você esteja assim nesse momento. Parece que o tempo todo você só pensa naquela pessoa. Você quer acordar e quer ver aquela pessoa. Um pequeno gesto daquela pessoa deixa o seu dia mais bonito. Aquele momento em que você dorme pensando na pessoa, não pode perder a oportunidade de encontrá-la novamente. O coração parece que vem ao pescoço quando você a vê, o coração bate forte, vem à garganta. É assim que deve ser também o nosso encontro com Jesus. E assim que de fato é, quando a gente tem aquela primeira trombada com Jesus, quando a gente se apaixona por Ele. Parece que a gente quer sair falando de Jesus para todo mundo, a todos que nós encontramos. Parece que a gente fica com tanto receio, tanto medo de pecar.
para não desagradar aquele que nós amamos, aquele por quem nós estamos apaixonados, aquele por quem nós queremos entregar a nossa vida, nosso amado Jesus. Queremos que todas as pessoas conheçam a Ele, que todas as pessoas experimentem aquilo que nós estamos experimentando. E Deus está nesse primeiro momento, assim, desse encantamento tão próximo de nós, que é a sensação de que nós estamos experimentando o céu, que nós estamos andando nas nuvens. É a grande manifestação do amor de Deus. Nós sentimos tão forte esse amor de Deus tocando na nossa vida. A maravilhosa ação do Espírito, com a qual a gente não consegue nem explicar com palavras esse momento tão maravilhoso de encontro com o Senhor. Tudo isso é necessário, irmãos, para que nós entendamos o que é perseverar na oração. Porque quando nós estamos profundamente apaixonados por Jesus, nós não queremos outra coisa a não ser nos encontrar com Ele, a não ser olhar para Ele, a não ser falar com Ele. E qualquer gesto, qualquer sinal, qualquer coisa que Ele nos diga, a gente fica extasiado de amor por Ele. Ou qualquer coisa que nós digamos para Ele, aquilo enche a nossa vida, enche o nosso coração. Porque tudo isso é necessário para que uma relação de amor e de entrega a Deus. Mas a gente precisa entender, irmãos, e aqui a gente vai entender o que é perseverar na oração. Orar assim, dessa maneira apaixonada, enquanto nós estamos naquele primeiro amor, naquele primeiro encantamento, talvez seja até fácil. Mas o mais bonito vem a seguir. Perseverar. Depois que passa esse primeiro momento, esse encantamento inicial, o nosso relacionamento com Jesus vai amadurecendo, passa pela prova do tempo, e a gente vai sendo todo dia desafiado a continuar sustentando esse mesmo amor, essa mesma paixão na oração, nesse diálogo com Ele. Porque oração, perseverar na oração, não é falar sozinho, porque oração não supõe uma fala sozinho. Oração é diálogo, supõe pelo menos duas pessoas. Diálogo. Di quer dizer dois. Para haver um diálogo, é necessário que haja pelo menos duas pessoas. E conforme o tempo vai passando, a gente vai passando por essa prova do tempo. E às vezes a gente vai sentindo secura, vai sentindo o deserto, vai sentindo a ausência. Talvez a gente vai tendo até aquela sensação de que não consegue mais escutar o Senhor, não consegue mais senti-lo. Parece que nós vamos passando por uma aridez espiritual, por um deserto. E daí, amados irmãos, está a graça da perseverança. Perseverar, continuar. O Evangelho nos ensina, aquele que perseverar até o fim será salvo. Não quem perseverar só no início. Não quem perseverar só nos primeiros anos. Talvez você que está participando desse congresso pense assim, nossa, eu participo já há tanto tempo, estou desanimado já de ir ao grupo de oração, estou desanimado já de orar, já estou ficando cansado. Amados irmãos, Jesus não disse quem perseverar só 5 anos. Quem perseverar só 10 anos, 20 anos. Ele disse, aquele que perseverar até o fim. E quando é o fim? O fim é até o último dia das nossas vidas. Porque quando nós chegarmos ao último dia da nossa vida aqui nessa terra, nós ainda vamos perseverar no eterno louvor no céu. Se assim nos for concedida essa graça do Senhor de lá entrarmos. Amados irmãos, perseverar na oração requer disciplina, requer um amor aumentado e ampliado a cada dia mais por esse Senhor, por quem um dia nós nos apaixonamos e que nós não permitimos em momento nenhum que essa paixão, que esse amor se arrefecesse. É preciso que nós tenhamos uma profundidade na oração espiritual, que nós mergulhemos aquele dia em que você não consegue orar, que você não consegue falar nada. Fique em silêncio e escute aquilo que o Senhor tem a falar para você. E talvez também Ele não vai dizer nada, mas você está ali, mergulhado profundamente na presença dEle. Corra para o sacrário,
O lugar mais lindo de oração que nós podemos recorrer é o sacrário. Vá para a Capela do Santíssimo, lá da sua paróquia, da sua comunidade. Se ajoelhe na frente do sacrário, do nosso Deus amado, nosso Deus sacramentado, e fique lá por horas e horas, se você puder, por tempos e tempos, se você puder. E se talvez naquele dia, como eu disse anteriormente, você quiser se propor a nem a dizer nada, só ficar em silêncio, fique lá. Como aquele que olha para o seu amado, porque está apaixonado por ele, porque o ama acima de todas as coisas, e que permite que, por conseguinte, ele também olhe para você. A oração do olhar, a oração do silêncio, a adoração que tantas vezes não tem palavras. O Papa Francisco nos ensina que nós chegamos ao grau máximo de adoração quando a nossa adoração chega ao silêncio. A gente já não diz mais nada. Já dissemos tudo o que tínhamos para dizer. Agora é só adorar, contemplar a santa presença do Senhor na Santíssima Eucaristia. Ainda, irmãos, outro instrumento poderoso e eficaz para a nossa oração, a palavra de Deus. Ore com a palavra. Comece a sua oração partindo de um trecho da palavra. O livro dos Salmos, por exemplo, que é um livro por excelência de oração. Comece por um salmo. Eu abri aqui agora aleatoriamente e abri exatamente no Salmo 22. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Imagina você começar a sua oração assim: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o meu pastor porque é Ele quem me conduz. Quando eu não sei o que fazer, Ele me conduz e me mostra. E nada me faltará, porque talvez está faltando um monte de coisa na minha vida, mas Ele é o meu pastor e por isso nada vai me faltar. Imagine, irmãos, orar com a palavra, deixar a nossa oração fluir da palavra. Seria maravilhoso também. Existem tantas formas de orar. Existem tantas maneiras de nós orarmos. A nossa igreja é tão rica em modos de oração, em maneiras de orar. A Lexio Divina, por exemplo, que eu estou falando aqui, orar com a palavra. Ou então, uma outra maneira belíssima de oração, a escuta de Deus. Escutar o Senhor. Escutar aquilo que Ele tem a nos dizer. Fazer silêncio e simplesmente ouvir. Quantas e quantas vezes nós fomos para o sacrário, nos ajoelhamos lá apressadamente, com aquela pressa nossa habitual, aquela nossa pressa de sempre, e a gente ajoelha, fala, e obrigado, Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e sai correndo e vai embora. Quase que Jesus abre a porta do sacrário, sai correndo atrás de nós e diz: ei, volta! Você veio aqui, você falou, mas agora eu quero que você me ouça. Quase que Jesus vai atrás de nós, puxa a nossa orelha, nos leva de volta lá para o sacrário e diz para nós assim: agora é o seu momento de ficar em silêncio, porque agora eu vou falar. Quantas vezes a nossa oração não tem dado ao Senhor a possibilidade da escuta, de ouvir o que Ele tem para falar? Se você está com alguma dificuldade, entre em oração, pede ao Senhor para te ensinar, para te falar o que você deve fazer. Numa tribulação, você está em dúvida se compra ou não alguma coisa. Você está em dúvida do que fazer em determinada situação na sua família, no seu trabalho. Faça essa experiência de se colocar na escuta do Senhor e perguntar para Ele: Senhor, o que eu posso fazer? Eu gosto muito de uma passagem do livro do profeta Jeremias, no capítulo 33, versículo 3, que diz assim: invoca-me e te responderei, revelando-te coisas ocultas que ignoras. Olha que bonito. Invoca-me e te responderei, revelando-te coisas ocultas que ignoras. É importante invocarmos ao Senhor. É importante deixar que Ele nos revele a sua vontade na nossa vida. Isso também é oração. Escutar ao Senhor também é uma forma de oração. Por isso, amados irmãos, durante esse tempo da minha caminhada, quase 30 anos caminhando, eu aprendi que aquele primeiro momento
aquele primeiro encantamento é muito bonito, mas perseverar na oração é tão bonito quanto. É tão bonito porque é mais difícil, é mais doloroso às vezes. Perseverar, continuar, prosseguir, não desistir, ir continuando. Eu aprendi que o segredo de uma caminhada em Deus está em uma palavra que faz toda a diferença. Perseverar. Perseverar na oração, perseverar nos sacramentos, perseverar na participação assídua da Santa Missa, perseverar na participação assídua do grupo de oração, estar toda semana na reunião de oração. O segredo, irmãos, é perseverar e perseverar até o fim. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Por isso, não poucas pessoas, quando eu me recordo desses meus quase 30 anos caminhando no grupo de oração, eu me recordo de pessoas que começaram lá atrás comigo e que hoje não estão mais. E aí eu me pergunto, por onde elas andam? Onde estava aquele fervor do início, quando todos nós começamos juntos? O que aquelas pessoas fizeram com aquelas juras de amor que elas fizeram para Jesus no seu início? Quando viveram aquela primeira experiência, esse apaixonamento por Jesus, ele vai amadurecer. Muitas provas vão vir, o deserto vai acontecer, aqueles arrepios, aquelas sensações que a gente tem quando, tudo no início é meio assim, muito arrepio, muita emoção, mas muito disso vai desaparecer. E só valentes homens e mulheres perseveram depois que essas coisas desaparecem. Depois que os arrepios somem, depois que as emoções mais fortes somem, porque nós começamos a travar aí uma batalha interior. E entrar em oração, ser perseverante na oração, será de fato uma batalha interior. Isso é pessimismo? Não, irmãos. Realidade. Realidade feita de convicção. Eu persevero porque eu estou convicto de que sem Jesus a minha vida não vale a pena. Eu persevero porque eu tenho certeza que nada fará sentido na minha vida sem Jesus, longe de Jesus. Perseverar significa, não importa o que acontecer, eu não vou desistir. Porque Deus não desiste de mim e eu também não vou desistir. Amados irmãos, Jesus disse que a palavra que cai na terra boa são aqueles que ouvem a palavra com o coração reto e bom, retêm e dão fruto. E esse fruto passa pela perseverança. Há momentos em que todos nós somos tentados a não ser mais alegres na esperança, a não ter mais paciência diante da tribulação e a não sermos mais perseverantes na oração. Sofremos perseguições, sofremos calúnias, somos maltratados, passamos por pandemias, passamos por isolamentos, onde a gente não pode mais nem ir à igreja, mas o nosso grande esforço vai valer a pena. Continuar alegres na esperança, pacientes na tribulação, perseverantes na oração, porque para Deus nada passa por despercebido. Nada passa, nenhuma lágrima que cai, nenhuma oração que é feita. Portanto, amados irmãos, sejamos alegres na esperança, sejamos pacientes na tribulação, sejamos perseverantes na oração para sempre. Ore todo dia, ore todo instante. Persevere na oração, persevere na alegria, persevere na paciência, porque a seu devido tempo, todas as graças que nós queremos nos serão concedidas, porque o nosso Deus é amor, Ele nos ama, Ele quer o nosso bem, Ele quer o nosso melhor. Por isso, façamos a nossa parte, que é perseverar. Senhor Jesus, nós te pedimos essa graça, a graça de perseverar, a graça de sermos constantes, de sermos alegres, Senhor, na esperança, de sermos pacientes na tribulação. Sabemos que momentos difíceis vêm e vão, que nós sejamos pacientes perante esses momentos, mas que
entre todas essas coisas, nós sejamos perseverantes na oração. Que a oração seja a nossa busca diária. Que a oração seja o nosso alimento diário. Que a nossa oração, Senhor, seja o nosso contato diário contigo, que pode todas as coisas. Jesus, concede-nos a graça de perseverarmos na oração. Quando nós estivermos desanimados, quando nós não quisermos orar, Senhor, derrama sobre nós o teu Espírito para que nós oremos mesmo sem vontade. Para que nós oremos mesmo na dor. Para que nós oremos mesmo não tendo palavras. Derrama o teu Espírito Santo para que nós sejamos perseverantes na oração. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos dessa amada diocese, quanta alegria em dirigir essa palavra a vocês. Mesmo que de maneira online, eu não tive oportunidade ainda de conhecer pessoalmente a diocese de vocês, mas se for da vontade de Deus, quem sabe no futuro, mas eu envio o meu abraço fraterno por esse momento de congresso. Que Deus abençoe, ilumine e fortaleça, que cada um de vocês seja perseverante na oração. Um grande abraço, louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Irmãos, a paz de Jesus, o amor de Nossa Senhora em vossos corações. Eu sou Naira, atualmente sirvo no grupo de oração Nossa Senhora de Lourdes, na região de Cafarnaum, Arquidiocese de Goiânia. O primeiro grupo de oração que eu servi foi o grupo de oração Novo Pentecostes, na cidade de Bom Jesus, na paróquia Menino Jesus de Praga. O que eu posso dizer da renovação? A renovação carismática católica foi um divisor de águas na minha vida. A Naira que existia antes da renovação carismática não é a mesma que existiu depois e que existe até hoje, porque o Senhor teve misericórdia da minha vida e me chamou. Eu aceitei esse chamado e tive a graça de experimentar um batismo no Espírito Santo. Irmãos, a minha vida daquele momento em diante foi marcada de forma positiva pelo Senhor. Muitas coisas ruins estavam para acontecer. Eu reflito na palavra de Eclesiástico 2, quando o Senhor nos diz: meu filho, se tu se lançares para o caminho do Senhor, prepara o teu coração para a aprovação. Mas eu estava preparada, porque o Senhor me preparou, o Senhor me capacitou. Muitas vezes a minha fé fraquejava. E eu ia em Hebreus 11:1, onde naquela linda carta, São Paulo nos diz que a fé é a certeza das coisas que não vemos, e eu me fortalecia de novo. Quantas vezes eu me senti enfraquecida diante das dificuldades, e a armadura do cristão, Efésios 6:10, me fortaleceu diante do Santíssimo com os meus irmãos adorando a Cristo no grupo de oração. Foi ali onde eu encontrei força para lutar, para vencer. E eu digo a você, se você tem a oportunidade de vivenciar a graça que é o batismo no Espírito Santo, se você tem a oportunidade de vivenciar essa efusão, meu irmão, não perca essa oportunidade, porque o Senhor vai começar a trabalhar na sua vida e depois você será sal e luz para a vida de outras pessoas. As pessoas irão olhar para você e irão ver que você não é mais a mesma pessoa, que você é semelhante a Cristo. Por mais que nós tenhamos pecado, por mais que nós tenhamos nossas falhas, a partir do momento que o Espírito Santo ele habita em nós, nós nos tornamos novas criaturas. Eu digo a você que vale muito a pena. Para mim, foi a experiência mais linda que eu vivenciei. Eu sou muito grata. Gratidão à Diocese de Bom Jesus, gratidão aos meus irmãos que estiveram juntos comigo nos momentos de dificuldade, os quais eu trago até hoje no meu coração. A renovação carismática faz parte da minha vida, ela transformou a minha vida. Louvado seja o nome de Jesus e de Nossa Mãe Maria Santíssima.